Fala turma, boa noite. Mais um Ox Informa no ar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quantos passos por dia devo dar para uma vida saudável. Segura, vamos lá que hoje vai estar muito bom. Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ox Informa. E hoje a gente vai falar sobre quantos passos por dia eu devo dar para ter uma vida saudável. Já tava com saudade, hein, meu amigo? Fazia tempo que a gente não se via, não se falava, desde quinta-feira passada, hein? Isso, ativar o som. Olha aí, ó, perdemos o ritmo, rapaz. O que é isso? Eu tinha desligado aqui, eu disse, aí, tu falando, fazendo assim, eu pensei, o que esse cara tá fazendo? Ai. Mas tu sabe que agora acabei de colocar lá no chat lá. Viu o que eu Tu colocou ali? O quê? Boa tarde, boa noite, depois paz e bem, e depois. Ele vai... Tu lembra dessa atividade, dessa brincadeira? Bah, eu lembro, dizia, rapaz. Elefante colorido, e aí depois, que cor? Quantos passos posso dar? Ah, essa parte eu não lembrava. Sim, exatamente. Tinha uma brincadeira, a gente dizia, e aí a gente brincava dizia a cor, quantos passos posso dar? E aí vai. E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui. Tu vê só. Eu me lembrava só que era elefante colorido, que cor, tu vê? Essa daí foi boa, pra puxar bem na memória, né? A gente brincava disso, né? Elefante colorido, que cor? Aí dizia verde. Aí depois, assim, para pegar a pessoa, a gente tinha que dizer assim, quantos passos posso dar? Aí dizia de formiguinha ou de elefante, ou de não sei o quê. Aí fazia, e aí a gente fazia um monte de atividade. Era bem legal. Eu, pelo menos, brincava assim, né? Mas isso fazem mais de 50 anos atrás. Pode ser que eu esteja confundindo as brincadeiras. Pode ser, né? Se alguém que está nos ouvindo aí quiser comentar alguma coisa, mas eu acredito que era isso aí, né? Pô, eu me lembrei agora de uma que eu fiz pra ti, é de sacanear de novo, né? Brincar contigo. Eu ia dizer, não me lembro dessa brincadeira, nessa época eu já trabalhava. Pois pessoal, para quem não conhece, nunca viu, não é dois doidos conversando, viu? Isso daqui é um programa sério, um programa de família, da família brasileira. Com certeza. Isso daqui é o Ox Informa, pessoal. Para quem nunca viu, tá caindo aqui primeira vez. A gente busca extrair aí bons momentos, né, Edson? Bons ensinamentos da parte física, mental e espiritual. A gente traz aqui o nosso melhor e a gente compartilha com vocês aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aplica nas nossas vidas. Então, quero dar umas boas-vindas a todo mundo que está aqui já conosco, dar umas boas-vindas a ti, Edson, dizer que estava com saudade aí já do amigo, fazia tempo, né, que a gente
não se via aí desde a quinta-feira passada, né? Sem esse encontro aí. E eu tava dizendo que quando o microfone estava fechado, estava dizendo que saudade é uma coisa realmente muito boa, porque isso promove sempre uma interligação entre as pessoas, né? É muito bom sentir saudades, né? Isso faz parte também de todo um processo de amizade das pessoas que gostam uma das outras, etc. Né? E é exatamente isso que a gente está construindo aí. É verdade. Falando em amizade, olha aí, ó. Quem é que tá Aí. ligado em nós aí, ó? O Gustavão, ó. Fala, rapaziada. Não. Ligado novamente nesse papo descontraído e cheio de humor com conteúdo. É isso aí. Seja bem-vindo, Gustavo. Não, inclusive, o Gustavo me falou sexta-feira que uma hora dessas ele vai estar conosco aí, né? Batendo um papo a três. Né? Isso só vai agregar valor e sabedoria, realmente. Isso aí é muito bom. Tô comendo, ó, um pão. Não deu tempo antes da live. Se vocês me permitem, um pão delicioso feito pela minha esposa. Mandar um beijo, um abraço para ela. Agradecer. Me lembrei de ti que tu falou que tava no jejum intermitente e a tua esposa fez um pão e aí acabou com tudo, né? O intermitente cara, foi bem no... Ela fez um bolo hoje. Não, minha esposa é aquela pessoa que é tentadora. Ela fez um bolo sensacional hoje, cara. Eu tive que entrar no escritório aqui e fechar a porta. Tá te seduzindo para tu não entrar no escritório. Aí depois ela disse assim, quer um café? Aí eu fiquei, não, quero. Aí, com bolo, aí eu não respondi nada, porque o café no jejum intermitente pode. E aí, daqui um pouco, eu estava aqui trabalhando, ela abriu a porta ali. Eu me esqueci que tu queria um café. Eu disse, graças a Deus. Porque normalmente o café vem acompanhado com alguma coisa. Mas te prepara, depois da live vai estar te esperando lá. Não, vou daqui do escritório, sigo para o quarto, não vou para outro lugar. Porque senão, tu sabe como é que é, tentação, né? Mas vai de olho fechado. Ainda bem que eu conheço a minha casa, né? Isso é uma coisa que a gente faz. Por exemplo, que quando eu acordo muito cedo, né, para não acordar ninguém no quarto, né? Então mantenho as luzes totalmente apagadas, né? Inclusive no banheiro, né? Ainda bem que a gente tem noção do que é, né? Mas eu vou te contar uma antes de nós começarmos aqui, posso? Fica à vontade, a palavra tá contigo, vai lá. Eu trabalhei numa farmácia muitos a mesma aquela do troco? Aquela mesma que tu dava troco a mais? Não, foi uma outra. É outra? Uma outra. Mas trabalhei numa farmácia que nós estávamos, era uma, se eu não me engano, era uma sexta-feira, a gente fechava 19, 20 horas, não me lembro direito, mas estava próximo ao final, assim. E aí chegou um senhor assim, eu disse, pelo amor de Deus, o senhor me permite ir no banheiro, porque eu tomo diurético aqui, tá? Não, tranquilo, aqui, o banheiro é aqui e tal, né? Aí ele entrou no banheiro e tal, daqui um pouco ele saiu assim, todo aliviado. Muito obrigado, senhor, não sabe como o senhor me ajudou. Eu estava tão correndo, que não deu nem condição de acender a luz. Aí eu disse, botei a mão na cabeça e, puxa vida, eu acho que eu vou ter que limpar o banheiro. Mas dito e feito, rapaz. Mas é assim, né? Numa situação de crise, cara, acontece tudo. Então, ainda bem que a gente conhece os espaços da casa aqui para não dar problema. Né? A não ser quando a minha neta deixa alguma coisa espalhada no chão que ele bate não sabe o que tem, mas normalmente ela guarda as coisas, mas às vezes acontece, né? Deixa um presentinho pro vô, vamos ver se o vô tá bom aí, vamos ver se ele sabe desviar. É mais ou menos por aí. Mas vamos que lá, legal, então, coisa boa. Não, com certeza, né?
Mas, Felipe, assim, ó, vida saudável é uma questão de escolha, uma questão de decisão de cada pessoa. Então, se quer uma vida saudável, escolha tê-la, né? E decida por tê-la também, né? Então, quando a gente fala em relação aos passos para conseguir saúde, eu me lembrei quando eu estava estudando para hoje, que isso tudo inicia lá na concepção, né? Quando o espermatozoide sai, aquele mundaréu de espermatozoide atrás de um óvulo, o movimento que se faz ali realmente já inicia todo o processo exatamente por vida. E vida é saúde, né? Existia um programa, inclusive, que dizia, né, vida é saúde, né? Então, a procura por saúde, ela já inicia na concepção, né? Inicia naquele momento onde o espermatozoide está lá, né? E são vários ao mesmo tempo se movimentando em questão aí para conseguir um óvulo para fecundar, né? E isso é muito legal, né? Porque esse movimento é intenso, né? Pegarmos um vídeo aí com a questão, a gente vai ver como é isso, né? No ventre materno, quando a criança está realmente crescendo, né? Ela também vai se mexer por um motivo muito simples. Nós, seres humanos, fomos feitos para o movimento. Isso é muito legal, né? Nós, da educação física, aprendemos muito isso, né? A questão do movimento, importante. A máquina que não se movimenta, não é colocada em movimento, ele vai enferrujar e vai perder a utilidade. Um carro que fica muito tempo, né, sem movimento, acaba também tendo problemas. Nós temos aqui em casa, nós temos um Fusca 72, né, um nosso xodó aqui. E tu que sabe cor que ele é? Ele é um verde, né, um verde Caribe, né? E tu sabe que a gente comprou ele de uma vizinha aqui que tinha ele 30 anos. Ela foi a segunda dona, né? E ela, depois que a gente foi e comprou dela, ela dizia assim, olha, o que eu sempre fazia é ligar todo dia eu ligava o Fusca. Não dirigia, ela já estava proibida de dirigir, ela e o marido estava proibido de dirigir mais de 6 meses já. Então ela ligava o Fusca para poder funcionar. Exatamente assim que a gente tem que ser. Temos que fazer funcionar todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é diariamente esse movimento precisa acontecer. E a locomoção humana, ela é caracterizada por várias situações, principalmente pelo ato de caminhar ou de correr, né? E eles são utilizados para os deslocamentos, seja de baixa ou alta velocidade, né? E essa velocidade ela pode ser aumentada, né, de acordo com a frequência ou o comprimento dessas passadas que a gente quer dar, né? Então, hoje, por exemplo, aliás, ontem eu fiz uma caminhada e fiz ontem quase 15 mil passos, né? E hoje eu fiz bem menos que isso, né? Em torno, acredito eu, aí que em torno de uns 8, 9 mil, né? E o que acontece? Quando eu vou dar aula, eu sempre levo o relógio, esse relógio comigo, né? Esse relógio aqui, ele marca as passadas, né? Eu pensei que tu contava elas todas. Não conto. Não, eu contava, mas chegava lá depois dos 1000 ali, eu me perdia todo. A gente tinha que começar. Ai, até parece, né? E aí, tu sabe que teve uma pesquisa na Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e eles observaram o seguinte, tá? Eles acompanharam as pessoas e a conclusão deles foi o seguinte: 7 mil passos todos os dias
apresentam 50%, eles avaliaram em torno de 50% a 70% menos risco de mortalidade precoce. Vou repetir, tá? É um estudo da Universidade de Massachusetts. 7.000 passos todos os dias apresentam de 50% a 70% menos risco de mortalidade precoce. E é interessante isso, porque recentemente nós tivemos a morte de um atleta, né, João Paulo Diniz, que teve um infarto, né? Não sei se foi durante a corrida ou depois da corrida, né? Mas teve um infarto e veio a falecer, né? E ele era triatleta, se eu não me engano, né? É uma pessoa que realmente tinha uma proposta muito interessante em relação ao seu desenvolvimento, né? Porém, o que eu sempre digo, e muitas pessoas comentam que não entendem muito isso quando a gente fala, que o atleta de alto nível, ele muitas e muitas vezes ele não tem saúde. E as pessoas não entendem isso, né? Porque a questão toda de alto nível, tu passa o teu limite, né? Tem que passar limites que o coração às vezes não aguenta, né? Então, mesmo fisicamente, uma pessoa ela precisa ser fisicamente habilitada para treinamentos de alto nível, né? Eu mesmo fui corredor muitos anos, né? E isso tudo exige muito do teu aspecto físico, etc., né? E é importante que se tenha esse cuidado, né, redobrado com tudo isso. E a gente sabe muito bem que a saúde está ali entre 65% e 75% da sua frequência cardíaca, que é a mais base que a gente utiliza na fisiologia. Hoje, o processo que eu utilizo para treinar corredores é a base sanguínea, né? Então, mas a frequência cardíaca é o que mais se utiliza aí das pessoas para entenderem como é que a gente faz um processo fisiológico, né? Então, saúde realmente, né? Se tu passa ali de 85%, já vai dando problemas em relação a isso, vai cortando um pouco do teu nível de saúde em relação àquilo. Então, tu precisa estar muito bem estruturado, tu tem que ter todo um processo. Parece que ele tinha alguma debilidade cardíaca, né, que o fazia ter algumas situações. Como eu falei esses dias também, né, pessoas que morrem de morte súbita também têm uma situação dentro das questões nas questões de perda de nutrientes, né, durante uma atividade de alta intensidade, né, como o magnésio, o iodo, né? Então isso vai provocar realmente uma situação bem delicada, né? Mas aí, só tirando esse fato, né, para dizer a questão de mortalidade precoce, essa é uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Alguns anos atrás, os japoneses fizeram também uma pesquisa, né? Eu não me lembro exatamente quando é que foi, mas já faz algum tempo aí, né? Lá na pesquisa do Japão, eles fizeram uma análise bem interessante para manter uma vida saudável. Eles concluíram que deveriam se dar 10.000 passos por dia, né? E com isso proporcionando enormes benefícios para a saúde cardíaca, né? 10.000 passos. Esse número ele tem que incluir, ou ele inclui, melhor dizendo, né, aqueles passos dados dentro de casa. Tu sai do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o escritório, etc. Esses passos, eles contam, por isso que normalmente a gente utiliza esses instrumentos que contam passos, né, durante o dia, para que a gente tenha uma
uma perceptividade dessa situação, né? Então, pequenos deslocamentos, né? Subir uma escada em casa, etc., né? E eles analisaram e colocaram os números numa forma contínua, né? Esse número de passos ele corresponde a caminhar mais ou menos 1 hora e 20 minutos, né? Então, 10 mil passos, 1 hora e 20 minutos, para quem, por exemplo, quer fazer uma caminhada aí, de forma contínua, média, né? Porque alguns têm passos maiores, outros têm passos menores, mas a média é 1 hora e 20 minutos. Isso corresponde a em torno de 8 quilômetros, dá uns 7.900 quilômetros, mais ou menos, né? Em torno de 8 quilômetros, 1 hora e 20 minutos. Então, quem está nos ouvindo aí, quiser, né, fazer, não tem o relógio dos passos, né? Só tem o relógio de cronômetro, por exemplo, marca 1 hora e 20, né? Ou se tem, por exemplo, uma quilometragem no asfalto, caminha 8 quilômetros, mais ou menos, isso dará, então, em torno de 10 mil passos, né? Então, essa parte Ô introdutória aí. Edson, deixa eu te fazer uma Oi, pergunta. pode fazer, vai lá. Deixa eu te ver se faz sentido isso. Tu falou do Fuca que tu liga ele. Eu não sei, tu sai para rodar com ele ou não? Tu deixa ele paradinho na garagem? Uma vez por semana, eu saio com ele assim, e ando com ele um ou 2 dias. Mas eu não ligo ele todos os dias, né? Porque eu tenho um sistema que que ela não tinha. Eu tenho um sistema no meu Fusca que ela não tinha. Eu coloquei esse sistema para que não tenha esse problema, porque não precisar ficar ligando todo dia, né? Mas eu saio com ele de 1 a 2 vezes por semana, por aí, né? Ah, legal. Que eu ia até te falar que algo que ocorreu na minha cabeça, assim, como talvez um exemplo, para que me ajudou a elucidar tudo que tu estava falando. É como se o cara tivesse, por exemplo, o motor de um carro de corrida, que talvez dure ali 1 ou 2 corridas, né? Não mais que isso. O motor de um carro normal que transita pela cidade e não tem fortes alterações, assim como um carro de corrida. E um motor de um carro que fica a maior parte do tempo parado, né? Como cada um trabalha, como cada um reage, quais estímulos cada um tem que ter para ele permanecer vivo ao longo do tempo, né? E talvez aí o carro de corrida se assemelhe muito com um atleta de alto nível, né? Que ele querendo ou não, ele tem uma vida, vamos dizer que dê para falar isso, né? Uma vida útil um pouco mais curta, porque ele leva o sistema sempre a níveis tão altos e exige tanto dele que encurta esse tempo, né? Que seria, né? E aí a gente tem os dois, não para baixos, né? Mas os outros dois exemplos aí que talvez teria uma vida útil um pouco maior se dados os passos corretos, né? Tanto aquele que liga e dá uma voltinha 2 na semana, como aquele que também vai todos os dias para a rua, mas cada um com seus cuidados, né? Tu sabe que essa tua analogia foi perfeita, né? E a questão do carro de corrida, para ter realmente, eles trocam o motor a cada corrida, né? Porque o rendimento é altíssimo, né? Eles precisam do máximo de rendimento, então eles têm que fazer tudo novo, né? Então é como se realmente tivéssemos a proposta dentro da pessoa que vai procurar uma atividade de alto rendimento, ela precisa ter uns cuidados bem interessantes, né? Uma das coisas, por exemplo, que as pessoas... Eu vi hoje a pergunta, né? Mas como é que... Aquilo que nós conversamos esses dias também. Como é que uma pessoa que é atleta, né? A pergunta que eu me fiz também, né? Como é que uma pessoa que é atleta pode ter alguma situação alguma situação de doença, né? Eu, por exemplo, não era atleta de alto nível, eu não era atleta de alto rendimento, não é? De elite, né?
Mas eu era um cara que exigia muito de mim, né? Eu ia às vezes atingia o máximo e pós-máximo, né? E às vezes isso me dava algumas dificuldades. Dentro do exercício anaeróbico, isso é possível, desde que seja com pouco tempo, né? Então, claro, a gente não tinha esses conhecimentos tão facilitados com o que nós temos hoje, né? Mas realmente, um carro que sai todo dia, ele vai precisar repor óleo, vai precisar repor água, vai precisar verificar os pneus, vai precisar trocar os pneus, vai precisar ver como é que está a balança, toda a questão de freios, etc. Então isso é fundamental, a tua analogia foi muito boa. E aquele carro que fica parado, que é a pessoa sedentária, que não vai fazer nada, né? Ela precisa ter os maiores cuidados, talvez, né, em relação a isso, porque, como a gente já comentou, sedentarismo não é um dos problemas, mas ele é o problema, né? Então, realmente isso vai provocar com que a gente tenha uma percepção daquilo que a gente faz. Se eu sou um carro de corrida, se eu sou um carro normal, ou se eu sou um carro parado, né? E carro parado talvez seja o mais problemático em relação a isso, né? Precisa de muito Tu sabe, mais Edson, que quando tu comentou, salvo engano, na quarta ou quinta-feira passada, sobre a escala dos 12 pilares do programa do qual tu conduz, não sei se foi bem assim, tá? Não sei se foi exatamente assim, mas o que eu me lembro foi mais ou menos nesse sentido. Que a espiritualidade, salvo engano, vinha em posições mais baixas, quarto, quinto lugar. Não, e depois de um tempo... sim, exatamente, perfeito. Isso aí. Isso, né? E depois de um tempo caminhando, ela então adquiriu a posição que ela tem hoje, que é o primeiro lugar, né? E aí vai muito ao encontro do que tu comentou no começo da nosso encontro de hoje, que o movimento, ele se traduz, na minha opinião, na minha experiência e na minha percepção de vida, que o movimento ele é o princípio para tudo, inclusive para a gente entender o que é importante ou não e colocando e encaixando, né? Porque se durante algum tempo esse quesito não foi e não era o primeiro lugar para ti, foi necessário então que tu entrasse em movimento para que ele criasse sentido, então tomasse esse primeiro lugar. Não foi assim, né, que tu... não, sempre foi, sempre... Porque a gente tem uma tendência a esses passos que a gente fala hoje, eu percebo que eles são físicos, muito físicos, mas eles têm um gatilho mental, um gatilho espiritual, um gatilho de N coisas que faz a gente disparar, inclusive aquele mental de, eu vou fazer tal coisa, e já te imaginar fazendo tal coisa, já te imaginar em movimento. Porque uma coisa parece que ela vai, né, criando elos com outras. E aí cada vez mais vai fazendo sentido, desde o espermatozoide sair então de dentro lá do nosso pai para atingir o dele, que era ganhar o pódio, né? O meu foi pódio, foi primeiro lugar porque eu vim sozinho, né? Não teve segundo nem terceiro. Não veio gêmeos, né? O meu ganhou o primeiro lugar a terceira vez consecutiva, né? Que somos em 3. E então teve que uma série de coisas acontecer, mas em tudo a gente está falando sobre o movimento, né? Dar movimento às coisas. É verdade, é verdade. Tu sabe que é bem interessante isso. Eu fico realmente muito fascinado com essa situação que tu buscou. Realmente, lá no início não tinha essa visão, né? E hoje realmente ela tem essa proposta. Para muitas pessoas, eu converso com pessoas que têm cursos de saúde, eu não conheço ninguém que colocou a espiritualidade como primeiro lugar, a não ser eu, né? Eu não sei, a espiritualidade não está em primeiro lugar para muitas pessoas. Mas no decorrer da minha
da minha vivência, isso com certeza veio a se posicionar e realmente, né, a gente não perde isso, né? Nós temos aqui, não sei se está vendo aqui atrás, opa, tá aqui, ó, aqui. A gente reza todo dia aqui em casa, né? Que legal. O nosso terço, aqui a minha Bíblia que leio todo dia, a gente na oração de manhã a gente lê todo dia, né? 3 capítulos inteiros, né? de livros diferentes, para criar essa estrutura para que a gente possa entender a Deus, né? Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Se a gente não conhecer a Deus, porque muita gente fala aí, tá? Muita gente fala, Deus me ama, Deus me conhece, Deus não sei o quê, né? E eu sempre digo que Deus nós estamos falando, né? Porque se eu não procuro pela palavra dele conhecê-lo, desculpa, esse Deus que você está falando não é o da Bíblia, não é. Pode ser outro Deus, pode ser alguma outra coisa, mas realmente não é aquele que veio para nos salvar, né, e nos conduzir para a vida eterna, né? Mas isso é importante, inclusive porque como a espiritualidade ela tem que fazer, tem que ser diária, o movimento corporal também tem que ser diário, né? Até quando a gente está dormindo, a gente se movimenta. Bah! Já não é? diria o sonâmbulo, né? Não, na cama tu se movimenta para um lado, para o outro, tu vai, né? E aí vai, né? Mas tem os não sonâmbulos, mas, né? Mas realmente, né? O movimento da cama, movimento durante o sono, isso é altamente natural, né? Então realmente faz uma situação, inclusive, até vou comentar aqui depois, nós vamos ter o gasto calórico durante o sono, né? Enquanto tu está dormindo, tu está gastando calorias. Se tu está gastando caloria porque tu se movimentou, né? Vai ter gente dormindo aí o dia inteiro, hein? Já que gasta caloria. Só que é bem menos do que o movimento corporal de caminhada. Então, é bom não dormir o dia inteiro. Mas o que a gente estava falando é que todo esse movimento corporal, ele traz muito benefício para o ganho de saúde, né? E a gente estava falando da queima de caloria, com certeza, né? Para sair do sedentarismo, iniciar essa conquista, eu gosto de falar dessa palavra, né? Ninguém ganha saúde, as pessoas conquistam a saúde, né? Então, por isso que ela é uma escolha que tu tem que fazer, é uma decisão que tu tem que tomar, né? Se tu quer conquistar alguma coisa, primeiro tu faz, né? Que nem tu comentou antes, né? Para o exercício, tu tem que ter uma chave mental, né? Para o exercício ser funcional e ele ter realmente uma saúde proveitosa, essa conquista ela tem que iniciar ligando essa chave. Tu lembra, Felipe? Eu não sei se tu lembra daqueles... não sei se vocês têm lá na academia, aqueles aparelhos que o pessoal coloca na barriga e fica movimentando assim os choquezinhos. Sabe o que eu estou falando? Eu lembro, esse daí é bem antigo, né? Acho que passava em algum canal aí da televisão, aí era assim, como é que eu vou te dizer? Foi uma febre. Era curioso olhar aquilo lá, né? Porque, bato, imaginava assim que magia que acontece por aí, né? Exatamente. E isso foi uma questão que eu perguntei para um professor meu de fisiologia, né? A gente estava discutindo algumas situações. Eu estava fazendo especialização em fisiologia e eu perguntei para ele, tá, mas e aqueles aparelhos funcionam realmente? A resposta dele foi não. E aí eu perguntei por quê? Porque ele disse assim, porque todo movimento corporal precisa estar ligado por um movimento do cérebro também. E quando tu tá com aquela coisa que
com os choques acontecendo e trabalhando no computador, como colocavam na televisão, isso ali era embuste, cara. Isso é o professor falando, tá? Por quê? Porque o teu cérebro está ligado o quê? No teu trabalho do computador, e não ali. Então, a atividade muscular ela não está funcionando. O que tu está recebendo é apenas choque. Agora, e aí, de novo, reporta ao professor. Se você faz isso de uma maneira onde você conecta o teu cérebro nesta atividade específica, isso tem uma funcionalidade. Tá? Então, quando você vai caminhar, você precisa ativar o cérebro e dizer, eu vou caminhar. Então, eu vou me propor a fazer hoje 10 mil passos para eu conquistar a minha saúde neste dia. Isso é importante neste dia, porque as pessoas acham que fazendo uma coisa ontem, hoje eu ganhei saúde. Desculpa, mas não é assim. Né? Não é por aí. Não é. A conquista da saúde é diária. Ela não vem de uma semana para cá. Né? O que eu tenho, se eu não faço as coisas que eu tenho que fazer, eu estou perdendo saúde todo dia. Todo dia estou perdendo saúde. Eu posso manter a minha saúde ou eu posso conquistar mais saúde. A gente vai falar disso também. Né? E tu trazendo, Edson, isso daí para nós, da tua interação com o professor, eu lembro muito do que a gente comentou sobre a questão do alimento, que pedir o alimento nada mais é do que ceifar as etapas do que o organismo necessita para que a digestão seja bem feita, para que os alimentos, inclusive, possam nutrir ou não o corpo. E isso daí é fantástico, porque o nosso organismo ele é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples, porque a gente faz neuroassociações, né? A cada atividade, a cada palavra, a cada situação. Inclusive, se a gente pensar talvez num alimento que a gente goste muito, eu arrisco a dizer que é perigo da gente até salivar, pensando no alimento. E já imaginar o cheiro e tudo mais. E no exercício ele é muito isso daí também, né? Tu conseguir te conectar, tu conseguir mergulhar dentro da atividade, para quem já pratica, isso é muito nítido, com profundidade, né? E para quem ainda não pratica, vai ter a oportunidade de sentir isso daí, que o grau de conectividade que tu tem com o teu corpo e o prazer que o exercício causa é, assim, eu não sei quantos %, mas é abrupta a diferença entre tu estar conectado com a atividade, com o exercício, do que tu não estar. Tu já tá pensando, putz, essa aula aí não vai terminar nunca, eu tenho que pegar meus filhos, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que passar o relatório, eu tenho que não sei o quê. Então, quando a gente se permite e quando a gente está disposto realmente a conquistar a saúde que nós desejamos, se dedicar e mergulhar e se entregar naquela meia hora, 20 minutos, 30, uma hora, é fundamental para que o exercício ganhe o grau de complexidade, de harmonia e traga realmente todos os benefícios que ele está se propondo naquele momento. Cara, tu acertou nessa segunda analogia que tu fez. Hoje tu tá brilhante nas analogias. Leva R$10. É exatamente isso. A mesma coisa que a gente faz numa preparação para a nossa comida, deve ser a preparação para o exercício. Aquele fato de eu estar colocando em prática, salivando aquilo que vou saborear depois, é exatamente isso. É exatamente isso aí. É interessante que muitas pessoas, isso eu não sei se vocês lá na academia já fizeram essa pesquisa, mas é interessante. Quantas pessoas elas dedicam esses 20, 40, 50, 60 minutos de atividade física específica que estão fazendo naquele aparelho ali? Se elas estão dedicadas 100% naquele aparelho, ou elas estão pensando 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo? E qual a diferença de ganho muscular e ganho físico em si, ganho em relação a esse processo?
Isso é impressionante, as respostas que a gente tem, né? De que quando eu foco realmente naquela proposta, e essa proposta realmente ela vai de encontro àquilo que eu quero fazer naquele momento, o meu ganho é muito maior. Então, realmente interessante isso aí. Mas assim, a gente estava falando para sair do sedentarismo esses dias, né, e dizendo que ele é o problema. Os exercícios físicos, sejam eles caminhadas ou corridas, eles devem ser realizados no mínimo 3 vezes por semana. Mínimo. Então, as coisas que às vezes as pessoas fazem assim, 2 vezes por semana, eu digo, você ainda é sedentário. Isso não sou eu que estou falando, né? Isso são os estudos que falam. 3 vezes por semana, você pode fazer uma atividade, um exercício físico em torno de 20 minutos, numa intensidade alta, né? Ou 5 vezes por semana, 30 minutos, de uma forma moderada, né? Isso quem fala é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Comenta também que caminhadas rápidas, que quem gosta, por exemplo, só de caminhar, né? Caminhadas rápidas de 30 minutos, 5 vezes por semana, ou 2 horas e meia de exercícios aeróbicos por semana, diminui 34% o risco de problemas cardíacos e 58% de desenvolver o diabetes. Então, isso é importante, né, a gente ter essa proposta. Porém, eu sempre digo o seguinte, 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana. Agora, na minha opinião, isso deveria ser diário, né? Todas as 7 vezes por semana, né, você fazer. Quando eu treinava corredores, todos os dias tinha treino. Todos os dias. Pô, mas... e os descansos? Descanso era uma caminhada leve, uma corrida de 1, 2 minutos, mas tinha que fazer alguma coisa, né? Então, o importante de tudo isso, dentro dessa proposta, ou de uma escolha de caminhada ou corrida, né, é que essa caminhada é um exercício que promoverá a manutenção da saúde. A corrida, ela vai aumentar o seu nível de saúde, desde que seja realizada no tempo anteriormente descrito que a gente comentou aqui. É claro que, por exemplo, um exercício anaeróbico, né, uma corrida anaeróbica, ela não precisa passar muito de 20, 30 minutos, né? E você pode fazer uma corrida anaeróbica todos os dias? Depende daquilo que tu quer, da tua proposta, do professor que vai te acompanhar, né? Porque é importante, voltando, né, a dizer que a importância de ter um profissional da educação física junto com as pessoas, né? Muitas das vezes são apenas profissionais, mas não da educação física. E isso eu vejo com muito cuidado essa situação. Não porque os profissionais, por exemplo, só aquela pessoa que foi corredor a vida toda, não saiba proporcionar um ganho físico para uma outra pessoa. Não é isso. Mas a base de conhecimento de anatomia, fisiologia, cinesiologia, e são importantíssimos, né? Até para entender o processo metabólico que está acontecendo. Eu tive eu estava treinando um amigo meu para São Silvestre, e um dia nós marcamos uma corrida. E a nossa corrida, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi 45 minutos, uma corrida de 45 minutos, se eu não me engano. Acho que foi. E nós estávamos chegando ao final, tinha uma subida. Nós estávamos chegando ao final do tempo determinado e tinha uma subida. E nós subimos ali, daqui um pouco, chegamos na reta, sim. Ele disse assim, eu estou me sentindo mal. Paramos assim, se sentindo mal. Você se encostou na parede e daqui um pouco veio uma queda súbita de pressão, né?
E ele ficou num estado realmente ali, pensei que o cara ia ter um infarto. Nisso, interessante que passou um carro assim, que era uma conhecida dele, né? Colocamos ele dentro do carro, levou pro apartamento. Aí foi lá, tomou um banho frio, etc. Tá, acompanhei, fiquei esperando, saiu, a gente foi conversar. Ele tinha ingerido muito açúcar, né? Muito açúcar antes da corrida, por um produto que ele tinha em casa, né? Ele queria comer alguma coisa, né? É interessante que a gente vai comentar sobre isso também hoje, né? Ele queria comer alguma coisa, tomou uma dose muito alta, né? De glicose. E então, no processo metabólico, que às vezes as pessoas não entendem, né? Isso fez com que a insulina provocasse todo o processo de glicose fosse baixar, e deu toda uma situação onde ele teve essa hipoglicemia, né? Foi uma hipoglicemia que aconteceu com ele, né? E depois ele, falando isso, a gente ficou conversando e eu explicando para ele o que tinha acontecido, né? Porque eu sou um dos defensores. Eu sou um dos defensores de atividade física, de exercício físico em jejum. Porém, isso tem alguns cuidados que tem que se ter em relação a isso. Mas a gente vai conversar sobre isso também, né? Então, tu sabe, Edson, que desculpa te interromper, tu falando isso daí, eu concordo contigo e fico pensando assim no seguinte, que com certeza a cada pessoa que for fazer um exercício, uma atividade, e ter um profissional, ter alguém que possa dar o melhor suporte possível, talvez é o 100%, assim, é o mais ideal possível. E aí eu penso naquelas pessoas que não têm e, por exemplo, vão tendo esses pequenos, não é contratempos, mas essas pequenas perdas na sua própria saúde, dia após dia, e fica imperceptível, nem daquelas que já estão se movimentando, já estão fazendo exercício. Mas, por exemplo, assim, na hora que o cara vai escolher algo no supermercado, tá? E um produto notadamente ali não faz nada bem para a saúde, de ter alguém ali dizendo, não pega esse produto aqui, isso daqui faz mal. E como eu vejo a importância disso que compartilham coisas excepcionais e excelentes para o esclarecimento, para trazer à luz, assim, para que nós, de uma forma geral, a gente possa conduzir a nossa vida num estado mais alerta e num estado de melhores condições para poder, né, tomar as melhores decisões, porque, querendo ou não, a probabilidade da gente estar sozinho é muito maior do que estar com alguém, né? E nós possuindo, para que a gente possua essas ferramentas, então, tendo conhecimento e aplicando elas, que fique isso cada vez mais fácil de entender, eu vou correr, então de repente eu vou procurar alguém que tenha habilidade para me instruir nisso. Eu vou me alimentar, vou procurar alguém até eu conseguir incorporar aquilo ali, tomar as minhas próprias decisões e fazer, não o excelente, né, mas fazer algo que não ponha a minha saúde em risco, não ponha a minha vida em risco, né, porque também a gente sabe, né, Edson, que tem uma grande parte da nossa população que não tem necessariamente assim esse acompanhamento e esse acesso, né? Mas também está sedento por daqui a pouco começar a correr, ou está sedento por começar uma academia. Tem pessoas, inclusive, que fazem, a gente vê mais de um vídeo e documentário, que pessoas fazem academia em casa, de cimento, com coisas que possuem em casa. Então, muitas vezes estão assim sedentos pelo exercício físico, mas não necessariamente estão assim com um direcionamento
Correto, né? Mas já aquela vontade, já dispararam aquilo no cérebro, né? Talvez isso daí que precisava para quem já tem condições e não tem. Isso é uma equação, assim, bem desafiadora, né? Se nós formos pensar assim, né? Porque tem gente que tem muita vontade e não tem condições. E tem gente que tem muitas condições, talvez financeiras e de tempo e tudo mais, mas não virou essa chave, né? Verdade. É verdade. Inclusive, o Gustavo colocou ali a hipoglicemia de rebote, né? Obrigado, Gustavo. Isso aí é contribuição. E é interessante isso, porque a gente vê, por exemplo, a gente que caminha, que corre na rua, a gente vê muita coisa. E é triste quando a gente enxerga isso e não pode falar nada, porque quando tu comentou, né, ir no supermercado e diz, isso não faz bem, às vezes as pessoas não aceitam bem essas propostas, essas ideias assim, né, porque acham-se donos da própria verdade e acabam, né, negligenciando a própria saúde em relação a isso e não escutando coisas que tem. Eu me lembro muito bem que um amigo meu estava passando por uma academia de rua, ele como profissional da educação física, vendo que uma pessoa estava equivocada no exercício, chegou para ela e perguntou se ele se apresentou como professor de educação física e perguntou se ela aceitaria uma dica, né? E então ela disse que sim, era uma senhora, né? E ele então fez todo anatomicamente a postura em relação ao exercício, etc., de como fazer de forma correta, né? Se posicionou naquela situação, né? Eu acho que isso foi muito produtivo, né? Muito positiva a percepção dele e a aceitação da pessoa, né? Realmente isso faz uma diferença. Por exemplo, nós trabalhamos com desenvolvimento corporal, a gente usa o equivalente metabólico, né? E a gente precisa usar isso, porque precisa conhecer, que a gente conhece como MET, né? MET, né? E esse equivalente ele é importante para calcular o gasto calórico das coisas, né? Porque as pessoas às vezes, eu corri 1 hora hoje, mas não tem noção do que aconteceu, né? Daquele tipo de exercício vai ter um resultado, né? Então, existe uma equação, e se as pessoas quiserem aprender, então a gente vai fazer isso aí, né? Vai dar essa oportunidade das pessoas calcularem isso aí, né? Para se obter o resultado, por exemplo, a gente multiplica o MET do exercício, que é o cálculo do equivalente esse, do próprio exercício, pelo seu peso, né? E pelo tempo de exercício em horas, né? Então a gente vai calcular mais ou menos dentro dessa proposta. Por exemplo, o MET da caminhada diferencia-se pelo tipo de esforço, né? A caminhada ela pode ser mais tranquila, vamos supor assim, né? Uma pessoa pode caminhar, por exemplo, em torno de 5 km por hora, né? Outra pode caminhar 8 km por hora, outro mais do que isso. Então, dependendo, pode se fazer numa esteira, aquelas esteiras que tem caminhada e corrida, dá para fazer algumas as coisas. Mas o que as informações nos colocam? Tem aqui um exemplo de caminhar 5,5 km por hora, considerado um ritmo rápido, né? Para algumas pessoas pode ser lento, né? Mas para o nosso cálculo aqui, né? Ele é até rápido. O MET dessa atividade é igual a 3,8, né? Uma caminhada, por exemplo, numa velocidade de 6,5, né? Que se alguém aqui que está nos escutando tem uma esteira em casa, né? Dá para fazer esse cálculo, né? Bota lá 6,5 km por hora, né? Que é considerado também um ritmo rápido, né? Esse MET é igual a 5, né? Bota 7, né? Uma caminhada considerada um ritmo muito rápido, né? Esse MET é igual a 6,3. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, né?
o cálculo para gasto energético naquela caminhada que foi de 5,5 é 3,8. Não, foi o cálculo que eu fiz antes lá. Foi a caminhada caminhar 5,5 km por hora. Isso. Que o MET dessa é 3,8. Isso mesmo. Então, quando a gente pega o 3,8, a gente multiplica pelo 70, que a gente está medindo em torno de 70 quilos, né? Vezes 1, que é 1 hora. Isso vai dar em torno de 266 calorias gastos neste exercício especificamente. Né? Então, a pessoa que caminha 5,5, usou uma esteira para isso, né? Vai ter um gasto calórico médio de 266 calorias. Né? Para aquela pessoa que fez a caminhada um pouquinho mais rápida, né? Vai ter em torno de 350 calorias. E aquela que fez uma caminhada bem mais rápida, em torno de 440 calorias. Isso são coisas que a gente sabe por causa de estudo. E às vezes as pessoas que não têm essa prática não sabem esses detalhes. Né? Então, tu faz por estimativa, né? Então dá para calcular, por exemplo, aí, né? Uma pessoa calcula aí, pega uma calculadora normal e já vai fazendo, né? Então, para cada tipo de exercício existe um equivalente metabólico que a gente utiliza, né? Alguns aqui eu me lembro, assim, né? Também faz algum tempo, né, Felipe? Mas assim, subir escada correndo, por exemplo, né? O equivalente metabólico é 15. Né? Depende da escada, né? Pô, o cara, às vezes o cara pega umas escadas e sacana, né? Aqueles degrauzinhos meio irregular, assim. Bom, o cara até isso dá é uma verdade. tropeçadinha, né? Bom, vamos subir. Então, subir escada correndo sem tropeçar. Ah, boa. É interessante, né? Por exemplo, a gente que trabalha com calistenia, que gosta desse trabalho nas atividades de rua, assim, essa proposta é muito legal. Então a gente tem que ter os dois níveis, né? Para a gente poder ir trabalhando. Eu acho que é muito interessante isso, né? A minha filha mais velha fez boxe, né? E o equivalente metabólico do boxe é 12, né? Para ver como é que tem, né? Para quem faz artes marciais, por exemplo, é só multiplicar por 10, né? Então, isso tudo tem o dormir. Eu estava conversando do dormir, né? As pessoas, por exemplo, né? Dormir, gente, 0,9. Equivalente metabólico 0,9. Então, faz o cálculo aí, vê quanto é que gasta aí para dormir aí 7 horas. Né? Já está rendendo mais que a poupança por mês. Por aí. Né? O trabalho que a gente faz, por exemplo, aqui no Maturidade Ativa, né? E em relação às atividades, às vezes são 3, 4 músicas, uma direto da outra, cada uma com 3, 4 minutos. Né? E às vezes assim, né? Elas dizem para mim: mata a véia, mata a véia. Eu disse: não, fica tranquilo, é por aí, né? Mas não é tipo El Chan, coisa não, música mais agitadora, assim, não é? Tu sabe sabe que as músicas que eu gosto muito é música gauchesca. Olha aí. Música gauchesca eu coloco para ginástica aeróbica, né? E é muito interessante isso. Então, vale a pena, viu? Vale a pena a gente se mexer, né? O exercício, Felipe, seja ele de baixa ou alta intensidade, e aí comentando sobre aquilo que eu sou um dos que defende essa ideia, quando ele é realizado em jejum, né, ele pode produzir um benefício muito grande à saúde. Né? É interessante que a gente... Vamos marcar uma hora para falar só sobre
o jejum e jejum intermitente, em relação ao benefício da saúde. As pessoas vão entender isso que eu estou falando aqui. Antigamente, se julgava que essa prática levava a pessoa para um quadro hipoglicêmico, né? Exatamente isso que esse meu amigo teve, né? Mas não foi por causa disso. Ele fez uma ingestão de alto nível de glicose, né? A questão, por exemplo, de baixar a pressão, como ele teve, né? Então, tudo isso que termina numa tontura, que também ele teve, quase um desmaio, né? Mas isso ocorre porque a pessoa ela não está acostumada com o processo metabólico em relação ao jejum. Para se fazer um jejum ou um jejum intermitente adequado, você precisa ter você precisa ter uma mudança metabólica no teu organismo, né? Esse costume ele tem que ser adequado ao processo metabólico, consumindo mais ou menos carboidratos, ou mais ou menos gorduras, né? Então, a predominância do metabolismo glicídico ou a predominância do metabolismo lipídico é que vai fazer a diferença, né? Então, que você consome menos carboidratos e mais gordura, ou você consome mais carboidratos e menos gordura. Dependendo disso, o teu nível de resposta fisiológica será realmente muito benéfica, ou menos benéfica, dependendo. Não quer dizer que a pessoa ela não vai poder fazer. Pode fazer, a pessoa pode fazer. Porém, e aí que está, as respostas metabólicas vão ser diferentes. E resposta metabólica sendo diferente, ela vai ter também uma situação bem delicada em desenvolvimento, todo ele, seja muscular ou físico em si, né? Então eu diria, com certeza, sim, né? Sem medo de errar, o jejum é um dos mais importantes recursos para a saúde humana. É um dos recursos que eu utilizo no curso Saúde e Maior Riqueza da Vida, né? Ele está associado ao exercício, né, com um aumento considerável de importância, né? Então, e tu sabe, Edson? Oi. Tu sabe que tô falando disso daí, pode parecer curioso, mas é só meu, tá? Não, que nem eu costumo te falar, assim, não tá escrito em nenhum periódico, não tá escrito em pedra, não é lei, mas é o que acontece comigo, tá? A prática do jejum, ela é tão, assim, curiosa e complexa e completa, que ela é capaz de ativar em mim, tá? Até a questão de um aprofundamento maior espiritual, que o meu organismo, ele parece que ele ganha um tempo, sabe? Como se fosse, assim, um intervalo que tu tem para descansar. E o organismo ganhando esse intervalo para descansar, parece-me que os sentidos, parece-me que o restante do corpo, ele fica num grau maior de atividade. Ou, talvez devido ao grau de importância que tem o organismo sempre no processo digestório, ele cause tanto barulho e ele necessite ele demande tanta energia do corpo como um todo, que acaba canalizando, né, tudo que é necessário então para ele, retendo então as maiores prioridades, né? E quando eu faço o jejum, quando eu jejuo, então esse órgão em específico, ele tem o seu tempo de repouso, de descanso, e as outras partes, inclusive, daí desperta em mim, né, um pouco mais a questão da espiritualidade, fica um canal, parece um pouco mais fluídico, assim, um pouco mais aberto e um pouco mais tranquilo. Interessante isso. Realmente essa tem uma diferença brutal. Quando a pessoa entende
entende o benefício, entende, não só faz por fazer, né? Porque quando a gente faz por fazer, o resultado é mínimo. Quando a gente entende o processo e faz porque sabe que resolve, os ganhos são fenomenais. Fenomenais, né? O ganho de saúde é impressionante, né? E é importante saber que jejuar não é passar fome. As pessoas às vezes confundem isso, né? Jejuar, ele traz não só o aspecto físico, mas como tu mesmo colocou, um aspecto todo espiritual realmente, né? Para tu realmente entrar dentro de si, né? E ver o que realmente há necessidade. Será que eu tenho necessidade de ficar comendo de 3 em 3 horas? Né? Isso é uma proposta que eu não sou a favor, né? Por vários motivos, e uma outra hora a gente pode conversar sobre isso, porque isso deu um debate grande mesmo, né? Mas eu não sou a favor disso, por vários motivos, tanto porque eu sou um daqueles que defensores do jejum intermitente, né? Minha mãe, por exemplo, não deixa eu fazer jejum intermitente. Eu vou lá na casa dela, tem que comer, tem que comer. Família italiana, Felipe, família italiana, cara. Não, come uma coisinha, não. Não, mas mãe, eu agora não quero. Mas fica fraquinho, meu filho. Depois de 50 anos fica fraquinho. Mas basicamente é isso. Não, né? mas eu te entendo. Isso daí minha avó falava, Edson. Se estiver nos ouvindo, ele vai lembrar bem. A avó falava assim, quando eu acabei perdendo um pouquinho da composição corporal que eu tinha, ela dizia assim, não, mas tu tem que engordar um pouquinho, ficar gordo, bonito, rechonchudo e tal. Ela dizia. Pois é. Mesmo que o padrão, vamos dizer assim, o padrão hoje, né, das pessoas muito bem fisicamente, né, com o que a gente chama de tanquinho, né, e que tem que ter toda aquela proposta, às vezes não condiz com a realidade. Às vezes as pessoas elas têm um físico apenas bonito, né? Mas tem uma saúde realmente debilitada. Isso acontece, né? Como aquelas pessoas que têm uma estrutura muscular muito boa, né? E realmente tem uma saúde realmente muito boa mesmo, né? Então, claro, tem todo o processo que a gente tem que analisar. Por isso que a importância de um profissional da educação física estar junto, né, nessa situação. A caminhada, e a gente atingir esses 7.000, segundo o estudo de Massachusetts, ou os 10.000, segundo o estudo do Japão, a caminhada é um dos padrões de movimento que as pessoas mais se realizam. A gente olha por aqui, tem um monte de gente caminhando, né? Então, coisa boa, dia, né? Porque não requer um treino funcional, né? De alto nível para melhorar, né? É só tu começar com 5, 10, 15 minutos e depois ir aumentando. A partir disso, tu vai propondo todo até chegar naquela 1h20, né? Para os 10.000, né? Então, mas ele requer situações importantes, como a gente estava colocando, como foco e determinação naquilo que se deseja, né? Porque até mesmo dentro dessa proposta de exercício, se criou uma classificação do nível de atividade física de uma pessoa pela somatória da quantidade de passos que ela dá durante o dia, que podem ser medidos, como eu tinha comentado, né? Esses aparelhos aí, esses relógios, né? Pedômetros. Aliás, uma vez eu comprei 15 pedômetros para o grupo aqui, não duraram duas aulas. Capaz. Não, muito simplesinho, né? Aí eu coloquei nas gurias, assim, colocava para verificar o número de passos que elas davam. Tem vezes que eu passo de 4.500 passos numa aula.
Bah. Né? Eu fazendo aula, né? E elas medindo, né? Então a gente já fez. Então as pessoas, por exemplo, em 1 minuto dão de 80 a 120 passos, a média de 80 a 120 passos, uma pessoa a partir de 75 anos, né? Tem pessoas que vão a 130, né? Então tem pessoas que vão além, né? 150, né? Então isso tudo depende muito, né? Então o pedômetro caía no chão, dava problema, quebrava. Então eu disse assim, gente, vamos comprar os seus próprios relógios. Não aguentou o ritmo da aula? Não vai dar certo, então. Então, assim, para as pessoas que estão nos escutando, as pessoas que vão nos escutar ainda, caminhar ou pode ser até correndo, tá? Mas caminhar, fazer menos de 5 mil passos por dia, a pessoa ainda está na área do sedentarismo, né? E como eu falei ali, tá? Numa aula de ginástica, eu cheguei a dar 4.500 passos numa aula de ginástica, 1 hora, né? E a gente tem momentos de parada, tomar água, etc, né? Porque a gente não pode exigir de pessoas com acima de 65 anos. Então, se eu fosse dar uma aula aqui e viesse para casa, me sentasse na frente da televisão, estava sedentário, né? Então não tem essa estimativa, não tem uma percepção, né, de saúde. Entre 5.000 e 6.999, porque a gente está medindo a questão dos 7.000 ali, né? A pessoa é considerada ainda de baixa atividade física. Calculando aí de 5.000 a 6.999, quase 7.000. Uma pessoa que dá de 7.000 a 9.999, porque a gente vai pegar os 10.000 depois, já se considera um bom exercício para atividade cardíaca. Porém, ainda com indicativo de pouca atividade física. Tu vê? Ou melhor, de exercício físico em si, né? Porque essa numeração é mais ou menos uma estimativa, né? Com 10.000 a 12.500 passos diários, a pessoa, então, pode ser considerada ativa. E acima de 12.500, então é um indivíduo considerado altamente ativo, né? Lembrando que a gente pode contar os passos que a gente dá em casa, né? Então, alguns estudos apontam que só com atividades diárias, rotineiras, as pessoas elas variam numa média de 3 a 6.000 passos diários, olha só. Então a pessoa vai varrer a casa, lavar a louça, arrumar a cama, limpar o banheiro, arrumar o escritório, se tem 2 andares a casa, desce a escada, limpa lá embaixo, sobe de novo, tem pátio, fazer isso, fazer aquilo, de 3 a 6.000 passos por dia. Só e quem não lava roupa? E não lava louça. Bom, aí tá lascado, né? Bom, então tu vê, né? Se a gente não faz isso, né, a gente não alcança nem essa média, que a gente viu agora, que é uma média considerada de baixa atividade, né? Então, fazer de 3 a 6.000, não dá, não tem condições. E a gente tem que lembrar que isso é uma média diária. Não é. Hoje eu fiz 25.000 passos, estou bom para amanhã. Então amanhã não precisa fazer nada. Estou com crédito. Não dá, né? O crédito, ele acontece para o dia. Agora, se a gente for analisar isso de forma para um processo cardíaco, bom, aí é outra coisa. Aí a gente pode considerar, por exemplo, que aqueles 25.000 vai te propor uma ajuda para aquele outro dia. Porém, fica deitado o dia todo para ver, né? Não dá certo, né? Então, que ajuda... Isso daí que eu te falei, eu lembrei de um filme, eu não sei se tu já teve a oportunidade de ver. Ele é antigo, acredito que deva ter entre 8 mais ou menos e 10 anos, chamado Wall-E.
que é de um robozinho que é... Ah, sim, Esqueci. sim. Eu vi. Cara, então tu sabe, né, o que eu tô falando, né? É incrível, né, aquilo lá, né? E parece, eu não sei, assim, às vezes eu tenho a impressão de que as coisas estão se organizando de tal forma que eu não sei se aquilo lá tá tão distante assim, sabe? Se a gente não abrir os olhos e não realmente colocar o corpo em movimento, limpar um pátio, de repente descer as escadas, conforme tu falou, arrumar o escritório, fazer coisas assim que são básicas do dia, né? Eu acredito que a gente possa estar levando aí a nossa saúde para um lugar muito, muito complicado, né? Não, isso tem razão, né? Por isso que eu digo, as pessoas não podem ficar somente com os afazeres da casa. Tem que procurar fazer algum exercício físico, né? Porque se, vamos supor aí, vamos botar na média, 3 mais 6 dá 9, dá 4.500 passos, a média, né? 4.500 passos, se eu não fizer exercício físico nenhum, ou não fizer uma caminhada naquele dia, né? Porque se a gente for analisar a proposta do estudo, era estudar a relação para a saúde cardíaca, né? Então o coração vai melhorar com isso. E o coração melhorando, tu tem uma bomba, né? Uma bomba à tua disposição da tua saúde, né? Então realmente isso vai fazer a diferença mesmo, né? E eu sempre digo, as pessoas me perguntam, eu sempre falo, não, tu quer uma dica? Eu vou te dar. A questão de aumentar o número, assim, ó, esses dias eu tinha um atendimento no 7º andar de um prédio. Eu fui caminhando pela escada. Caminhei, voltei. Isso, eu precisava eu precisava da assinatura da mãe, né? Então eu fui no escritório da advogada, fui lá, falei com ela, subi os 7 andares, depois eu desci os 7 andares, fui lá, peguei a assinatura da mãe, voltei lá, fui caminhando até a mãe, meu carro estava perto, mas eu fui caminhando até a mãe, voltei caminhando, subi os 7 andares de novo, depois desci de novo. Né? Então, é um orgulho para a mamãe, né? É um Oi? orgulho, é um orgulho para a mamãe, né? Ela deve ter visto esse daí, ó, ela deve ter apontado na rua. Esse daí é meu filho, ó. Tá vendo ele ali? Tá vendo? Pois é. É meu filho. Não, mas eu acho que é exatamente isso aí, sabe? Porque só esse fato ele já é importante. Os carros hoje vêm com a. Tu não precisa nem manivela, né? O meu Fusca tem manivela do vidro. O outro carro é automático, né? Aí tu tem tu tem alguns, bota a marcha, tu tem que movimentar o braço. Hoje tem controle remoto, automático. Então, para abrir o porta-mala, só aperta o botão, tu não faz todo o esforço. Então eu digo para as pessoas, aumenta o esforço que você faz. Você vai descer um ponto de ônibus, por exemplo, que faz muito tempo que eu não ando de ônibus, porque se eu vou para o centro aqui, eu vou a pé, né? Eu vou a pé, não vou gastar. Pois é, e tu mora pertinho, né? Não chega a dar 15 quilômetros até o centro, né? Mais ou menos. Né? Então, às vezes acontece. Né? Por exemplo, esses dias, foi ontem, eu acho que foi ontem. Ontem eu fui dar uma caminhada, aproveitar aquele sol bonito que estava ontem, né? Tá bonito, né? E hoje chove, né? Que loucura. Não, inesperado, bem, né? Mas tá bom também. Também tá bom, né? Também tu tá sabe bom. Que eu fui dar uma caminhada, porque normalmente eu faço meus treinos, né? Olha só o que eu faço. Eu vou caminhando e vou rezando durante a caminhada. Depois de eu terminar aquela oração, eu vou fazer meus treinos de corrida. Né? Então, já faço 2 coisas ao mesmo tempo.
E não te atrapalha, não tropeça, não te perde. Não atrapalha nem tropeça. Mas é um orgulho, hein? Eu preciso estar focado. Eu preciso estar focado nas duas coisas, porque senão realmente eu me perco, né? Mas essa proposta é interessante. Então, eu vou fazer a corrida. Tá, mas ontem eu só caminhei. Aí eu tive um momento assim que eu estava caminhando lá para uma lomba, estava subindo a lomba. Aí eu me lembrei, mas eu tenho os amigos que moram aqui perto, que faz tempo que eu não vejo. Aí eu fui até a casa deles lá, e ficamos conversando uma parte da tarde lá, né? Chamamos de chimarrão e tal. Perto da hora do café, né? Tu é danado, né? Tu é danado. Sabe que já foi ali pensando, perto da hora do café. Faz tempo que eu não abraço mesmo. Ai, Marina. Tu sabe, não, mas é o dia de jejum, né? Já fica difícil. Tanto que ela me ofereceu, quer um café com bolinho? Não, fica tranquilo. Viu? Olha aí, ó. Sexto sentido, é o jejum me deixando com sexto sentido, rapaz. Pode ser. Mas aí eu voltei caminhando, levei uma meia hora para caminhar, levei uns 40 minutos para ir, uma meia hora para voltar, porque eu tinha que fazer buscar a filha na Unicinos, então tive que fazer uma corrida, a caminhada um pouquinho mais rápida, né? Voltei 30 minutos, aí a Elza já me esperava com o chimarrão, né? Dose dupla? Dose dupla, cara, dose dupla. E aí isso me lembra uma coisa, né? Olha ali, ó, o Gustavo resumindo oração, mas que tu sabe que essa coisa de tomar chimarrão aqui, e a Elza me esperou com o chimarrão junto, né? Isso me lembrou uma coisa. Mas como a nossa conversa é assim mesmo, é uma piada, mas eu vou me dar o direito de contar aqui. Claro, vai lá. Havia de vez em quando eu conto piada lá no grupo, né? Para dar aquele relax legal, assim. Aí diz que tinha uma mulher muito bonita que passava pela frente de um bar, assim, né? E tinha um gaúcho que via a mulher e disse assim, e aí, vamos tomar um chazinho hoje? Ela passava, depois ela voltava assim, e aí, sai o chazinho hoje? E ela chegou em casa e disse para o marido, olha, mas é impressionante, eu saio para trabalhar ali, tem um gaúcho parado lá no bar, tá me convidando todo dia para tomar um chá. E aí ela disse assim, não, mas fala para ele que tu aceita, traz ele aqui para casa. Na volta do trabalho, tu diz para ele, não, vamos lá em casa tomar um chazinho, então. Vamos ver o que ele diz. Aí tá, na saída do trabalho, tá, e aí, vamos lá tomar um chazinho? Ela não falou nada, na volta, ele falou sobre o chá, tá bom, vamos lá em casa tomar então? Tá, então vamos. Então, foi junto. Chegou o cara, o marido tava esperando com 2 baldes, cara, cheinho de chá, né? E disse para ele assim, agora vai tomar tudo. E o cara teve que tomar, né, meu? Teve que tomar. Cara, ele saiu da casa. Agora tu aprendeu a não mexer mais com a mulher dos outros. Saiu dali todo mal, né, cara? Se segurando nas paredes, segurando, ó, né, uma vontade de urinar. Chegou ali ruim, assim, né? Tinha uma senhora na frente da casa dela. Mas o que aconteceu, gaúcho? Tá ruim? Quer um chazinho? Essa daí foi boa. Diz que o gaúcho nunca mais tomou chá na vida, né? Nunca mexeu com mulher nenhuma também. Essa foi boa. Bom, então, isso daí é um dos passos, hein? Isso daí é um dos passos para uma vida saudável. Dar risada, se divertir, não levar a vida tão a sério, porque a gente nem vivo sai dela para contar a história. Exatamente, né? Exatamente, cara, exatamente. Porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. São coisas que, se a gente quiser ter realmente
a saúde como a maior riqueza da nossa vida, uma das coisas é a alegria, poder sorrir, poder rir, poder brincar, poder fazer a diferença com as outras pessoas também, sabe? É verdade. Isso faz uma é algo realmente que é o diferencial, sabe? Tu ter, porque nem sempre, não é todo dia que a gente está de bom humor, né? Uhum. Porém, olha só que interessante, né? Porém, a gente tem que ter o bom humor todo dia. É Veja bem como é verdade. que né? Não, nem sempre, nem todo dia eu estou de bom humor, mas eu preciso estar de bom humor todo dia. Então, basicamente, eu acho que, resumindo, né? Que foi o que o Uhum. Gustavo colocou ali, resumindo, eu acho que é por aí, né? Eu acho que dentro dessa proposta aí, eu acho que a gente podia resumir nessa situação, de que o que nós estamos construindo, né? Se é saúde que eu quero realmente conquistar, eu preciso ter esses momentos de alegria, de descontração, esses momentos interessantes, porque tudo isso tu pode fazer. Se você quer colocar uma música, se você quer, por exemplo, você tem uma esteira em casa, ou uma esteira lá na academia, e tem uma visão bonita de uma paisagem, de algo realmente que vai fazer a diferença. Como eu coloquei, as pessoas que vão caminhar querem colocar um áudio construtivo, produtivo, né, que seja realmente que faça diferença também na sua qualidade de vida. Tudo isso é importante, né? Vai criando saúde das situações que realmente elas vão propor coisas importantes assim. Eu E esses são queria. grandes e esses aí são grandes passos eu diria para virar a chave, né? Para fazer o motor funcionar, porque muitas Sim. vezes a gente tem à disposição um cerne incrível, né? De informações, de conhecimentos, de recomendações, mas e por que talvez a gente não entre, não dê a partida e não engate a primeira para começar a fazer? Então, tudo isso daí que tu falou, eu acho sensacional, porque tudo isso daí são ingredientes, né? Assim como o bolo, assim como o pão, tem coisas que são da nossa responsabilidade, então, fazer, né? Vamos supor que lá um bolo, lá 50% é a nossa parte, e as outras 50% não são, que é talvez ele crescer, que é talvez o tempo de forno, que é talvez a caloria que ele tenha que ter, o tempo que ele tenha que descansar. Mas a gente colocando esses ingredientes que tu comentou, faz com que a nossa parte, sendo bem feita e sendo bem estruturada, e a gente realmente dê essa partida no motor e engate a primeira para que as coisas aconteçam, o resto vai arranjando um meio, vai encontrando uma forma e vai encontrando jeito de se conectar, de se interconectar. Daqui a pouco da nossa rotina, aquela rotina que não tinha abertura para uma atividade, para um exercício físico, começa a se abrir, começa então a coisas a acontecer que a gente começa a se desenvolver melhor no trabalho, começa a ser mais agradável com a própria família, começa a ser mais produtivo nas coisas que a gente se propõe a fazer, e tudo isso daí são passos que a gente dá para uma vida saudável, para uma vida mental, uma sanidade mental, para uma qualidade de saúde mental, espiritual, física, que muitas vezes transcende, que remete àquele começo que tu falou lá, que é aquela corridinha lá do espermatozoide para entrar no óvulo, que é o tal do movimento, né? Colocarmos em movimento, por menor que ele seja, ele é importante porque um copo ele não enche por inteiro, né? É gotinha a gotinha que ele vai criando aquele volume e ele vai então criando sentido ou não para a gente, para nossa vida, né, Edson? Perfeito. Tu falou de uma palavra muito importante aí, ingrediente. Não se faz um bolo, um pão, somente usando farinha.
tu tem que ter outros ingredientes. Tu não faz um bolo ou um pão, usando o exemplo que tu citou, só com fermento. Bota o fermento lá. E mesmo que tu tiver todos os ingredientes, não faz isso sem um forno. Então é realmente necessário que tudo isso seja em conjunto, até mesmo porque a massa toda tu vai bater. Tem que movimentar isso. Esse movimento dessa massa toda, né, da força que o braço faz para movimentar, né, seja na mesa. Esses dias a Elza aqui fez massa feita em casa, fazia muito tempo já que eu não comia massa feita em casa, foi no domingo, rapaz. Que hora geralmente sai essas massas feitas em casa aí, só para mim saber? Não, tu pode vir aqui tranquilamente entre 11h30 e meio-dia. Pode chegar aqui que nós já comemos tudo. Puta, mas tu é sacana, hein? Tu sabe que ela fez, cara, ficou tão delicioso, mas tão gostoso. Puta, ainda tu vai fazer essa judiaria, Não sobrou nada, cara, não sobrou nada, meu. E aí eu pergunto ainda depois, né? Pergunto assim, alguém mais quer? Vai, olha que tu é vô, hein? Tu devia dar preferência, mas pelo visto aí não tem arrego. E eu digo, e às vezes a gente, quando não quer que as pessoas... Né, tu não quer mais, né? Mas olha, é bem interessante. Tu viu aqui, Edson? Olha aqui, ó. Como tudo é ingrediente, ó. Deixa eu ler uns ingredientes aqui, ó, que é muito legal, o pessoal que está nos acompanhando aí. O Gustavo falou, ó, com certeza a mensagem chega com mais eficiência quando é dada com leveza e alegria. E o Marcelo falou aqui, ó, saúde é um conjunto de bons costumes e coisas que te fazem sentir-se bem. É isso daí. Perfeito. É isso daí. A gente, na quinta-feira, nós vamos ter mais um encontro. E a gente vai falar sobre saúde mental, né? A gente vai falar sobre as emoções, é ou não é? E isso vai ser realmente muito positivo, né? Porque o físico é importante, mas as emoções também elas fazem uma diferença na vida da gente. Então, chegando aí a nossa finaleira, eu só gostaria realmente de dizer para as pessoas, né, que os 10 mil passos, eles não acontecem se não houver o primeiro. Né? Se você quer chegar nos 10 mil passos, ou nos 25 mil, né, ou nos 27 mil, que esses tempos eu já, numa caminhada que eu fiz, deu 27.693 passos. Caraca! Isso foi uma caminhada bem longa mesmo. Né? Cheguei em casa com as pernas. Cara, é impressionante, né? Eu já fiz corrida longa, tá? Hoje não faço mais, mas já fiz, porque a gente precisava treinar para os 15 quilômetros da São Silvestre, né? Então tinha que treinar 19, 20 quilômetros, 21 quilômetros, né? Já fiz. Cara, e não chegava tão cansado que nem aquele dia. Aquele dia, olha, vou te dizer. Foi depois da massa caseira ou não. foi Não foi. Mas aquele dia eu já tinha ido fazer umas atividades, não podia, porque eu ia. A gente fez eu toco na missa do Padre Hells, 4h30, em alguns domingos, e aquele dia era exatamente o dia que eu ia tocar lá. Então, o que é que tu toca apertado. Na missa? Eu uso violão. Né? Que violão. Legal, cara. Na missa do Padre Hells tu toca? Isso. Que legal. Isso todo domingo? Não. Quinto domingo de cada mês. Antes era terceiro domingo, todo terceiro domingo, né? Mas como tem muitas equipes hoje lá, então eu fiquei só com os quintos domingos. Então vai dar o quê? Quatro domingos no ano. Mas todo primeiro domingo a gente toca aqui na nossa paróquia aqui, né? Vamos convidar o pessoal então para ir lá te prestigiar.
Mas assim, a paróquia é Santa Catarina aqui, né? Mas se as pessoas forem na missa, vão poder ser lá te ver ao vivo? muito... Não por isso, né? Porque até nem consigo ver, porque eu fico na parte de cima, assim, né? Mas tem a presença de Deus lá, que vai ficar muito feliz, né? Quando as pessoas se fizerem presentes lá, porque o que mais importa é a presença de Deus na nossa celebração, através da Eucaristia, através de todo aquele processo todo que nós temos, né? Então, isso realmente faz a diferença, né? Então, o nós tocando lá é apenas a parte menos importante, né? Mas a gente faz esse trabalho, né? Esse trabalho voluntário, né? Com tudo isso, que vem ao encontro também de oportunizar saúde, né? Que também é uma proposta, né? Então, e faz bem para o emocional, faz bem para o físico. Aliás, falando em físico, quando eu nem era professor de educação física ainda, mas eu treinava e eu tinha um personal trainer. E um dia foram fazer as medidas cutâneas, né? E foi feita uma medida do meu braço direito e do meu braço esquerdo, no bíceps. E aí, deu uma diferença de 1,5. Braço direito e braço esquerdo. Aí ele me perguntou: o que é que tu faz? Faz alguma coisa normalmente, mais com o braço direito? Não, eu sou destro, claro, mas eu toco violão. Então deve ser isso. Que o movimento né? Porque eu tocava muito violão. Até hoje eu toco bem menos, mas é que antes era professor de música, então eu tocava violão todos os dias, né? E isso realmente pode ter produzido algum ganho muscular nesse processo. Esses dias eu fui medir, não está 1,5, mas está 1,3. Continua alto, continua lá, né? Mas é interessante, é bem legal, né? Mas então, como o Gustavo comentou ali, acho que botou ali, ali, não, foi tu que colocou, foi tu, Felipe? Dar o primeiro passo, isso sim faz a diferença, né? E é realmente isso, né? Isso faz a diferença. Então, quer chegar nos 10 mil? Quer chegar nos 12 mil, nos 15 mil? Dê o primeiro passo. Esse realmente é que vai fazer a diferença na sua vida. Saúde, que legal. A maior riqueza da vida. Show de bola, que legal, hein? Que grande noite chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse pequeno friozinho. Amanhã parece que promete chegar a 24 ou 25 graus. Então a gente vai hoje dormir com essa sensação, coração acalentado, né? Por essa live sensacional. Já dormir, repousar, tendo bons pensamentos, boas vibrações. Já pensando que amanhã a gente já vai colocar pelo menos um passo, né, Edson, em ação. Seja ingerir um alimento de qualidade, seja de repente dar uma volta na quadra. Felipe, tá chovendo, então vai até a cozinha, vai umas 3, 4 vezes, não pega tudo junto, né? Pega primeiro um prato, depois um copo. Exato. Dá um jeito de fazer alguma coisa que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. E até aqui, ó, déficit bilateral, o nome disso, diz o Gustavo ali, ele já tá te arranjando coisa aí, ó. já tá te botando coisa aí, ó. Marcelo aí, ó, junto conosco aí até agora, também a gente quer agradecer o pessoal que esteve aí nessa noite junto com nós. É muito importante esse projeto, ele transcende ao meu entendimento, ao entendimento do Edson, a tudo que a gente faz. Esse conhecimento, ele tem um intuito em nossos corações aí de atingir muitas pessoas e a realmente contribuir com a vida de cada um que nos assiste, e essas pessoas também possam ser multiplicadoras, né, de coisas boas, de bons pensamentos, de boas atitudes, de boas ações. Eu vou colocar agora, Edson, aquele nosso, acho que tu treinou, né, passou pelo final de semana inteiro treinando, né, pelo que tu me falou, né. Agora vem aqui a pessoa para quem... Sim. Não, eu já tô ligado. Eu também fiquei treinando no final de semana aqui. Como é que eu ia aqui, ó? Já tá certinho, ó. Para quem quer dar esse primeiro passo e já tá decidido,
Tem aqui um QR Code, tu pode apontar teu celular, teu tablet, ou se tu estiver vendo no futuro qualquer equipamento que faça a leitura desse QR Code aqui, tu vai para dentro das modalidades da academia, vai abrir uma página bem bonitona lá, tu vai poder acompanhar e ver a modalidade que mais se adequa àquela que tu gosta, aquela que tu tem vontade, curiosidade ou que tu queira te experimentar. Também tu vai acompanhar os horários, vai ver o horário que mais se adequa àquilo que tu tem disponibilidade para frequentar a academia. Aí tu vai me dizer, Felipe, eu não sou da cidade, eu sou de outra cidade, estou vendo esse bate-papo, essa aula, e eu gostei muito e eu quero colocar meu corpo em movimento. Tem problema? Procura outra academia, outro centro de saúde, ou tu é da mesma cidade, não está afim de ir na academia também, não tem problema, a gente não tem apego a isso daí, a nossa mensagem, a nossa disposição é muito maior do que se apegar a alguma coisa. O mais importante é que tu entre em movimento, tu dê o primeiro passo, tu coloca o teu corpo, a tua mente, o teu espírito para rodar em movimento. Isso daí com certeza vai fazer a diferença na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus vizinhos, teus familiares. Isso é uma corrente que não tem tamanho. A propulsão e a vibração disso é fenomenal. Aqui está outro QR Code, que é para quem já está decidido e quer entrar lá na academia para se inscrever. Vai abrir uma página de inscrição onde tu vai colocar o teu nome. Desculpa. Teu nome, teu endereço de e-mail, e aí tu vai ver o plano que melhor se adequa. Lá nós temos pessoas que são altamente engajadas naquilo que fazem, são apaixonadas por atender, por servir pessoas. Lá nós queremos te passar as ferramentas, te passar tudo aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós acreditamos, para o teu bem-estar, para a tua saúde, para a tua vida. Inclusive, Edson, tem, salvo engano, há uns 10 Oxinformas atrás, um encontro com a Marciele, que é uma aluna antiga nossa. Ela esteve junto conosco, salvo engano, 4 para 5 anos. E hoje ela mora na Polônia. E nós batemos um papo, então, esses episódios anteriores. E ela disse que tudo que ela aprendeu e cultivou junto a nós ali, ela leva junto a ela. E lá ela pratica, então, um exercício físico. E ela diz que isso daí faz uma diferença enorme na vida dela, desde questão pessoal, física, como mental, que fez ela se relacionar e se ambientar de uma forma diferenciada na cidade. Então, isso são coisas que realmente fazem a nossa missão, de alguma forma, valer a pena, né? Ali ao lado do Edson, onde é que ele vai apontar agora ali, tem as nossas redes sociais. A gente prepara conteúdos quase que diariamente, que fazem com que a nossa proposta e a nossa essência seja transmitida. Tem o Facebook, tem o Insta e tem o site, ali onde é que o Edson apontou. Convido a vocês, então, para que se inscrevam no canal, considerem dar um like, isso ajuda muito a esse conteúdo aí para mais pessoas, né, Edson? E a plataforma entender que isso é importante e a disseminar isso cada vez mais. Aqui tem uns recados finais, ó. O Marcelo dizendo, ó, a melhor atividade é o boxe. Olha aí, ó, o boxe é sensacional. Até a tua filha, né, Edson, fazia boxe. O boxe é sensacional para quem tá com alguma coisa assim que quer, né, realmente liberar essa energia, tá com, de repente, um dissabor com alguém, com o chefe, com a família, com alguma coisa, e ainda não consegue lidar muito bem com sentimentos. Talvez o boxe aí seja para descarregar tudo isso, então, e tá sabendo lidar cada vez melhor, né, com as situações e encarar o lado positivo, e extrair o lado positivo das coisas, né? Gustavo aí botando muito cada vez melhor essas lives. Muito obrigado pela participação aí, por esse comentário também, nos deixa muito feliz, né, Edson? Vai dar muitos passos, olha aí, Marcelo, isso legal, aí. É isso aí, vamos dar cada vez mais passos a coisas cada vez maiores e melhores, e o Marcelo puxando boxe para a vida e a saúde da galera, é isso daí, show de bola. Foi eu quero te dar um muito obrigado hoje, agradecer por essa noite aí sensacional, agradecer também a todo mundo, dizer que para mim foi muito boa essa noite. Já estava com saudade do amigo aí, que nem eu tinha te comentado antes. E a gente vai se ver então na quinta-feira. Quinta-feira?
Quinta-feira, então, a gente se vê nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, pessoal. Quem puder nos acompanhar serão muito bem-vindos. Te desejo uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. Aproveitem bastante. Deus abençoe. Deus abençoe. Até quinta-feira. Um abraço. Ok. Um abraço. Valeu.